Oi, gente, tudo bem? Boa tarde pra vocês. Eu sei que vocês estão morrendo de saudade desse casal simpático. Pra quem ainda não me conhece, Pablo, e você, moça Camila linda? Kleinschmidt. Camila Kleinschmidt. Nós estamos aqui para mais um ABCC Cast e dessa vez nós temos a nossa convidada de honra, a Emily, da Vida de Emily. Se você não segue ela, né, aproveita agora. Isso é, agora é óbvio. Agora, falando em seguir, Emily, você já está seguindo os perfis da ABCC Cast? Já? E no YouTube também? Aí, peguei, tá vendo? Isso já vai dar um corte, hein? Legal, Emily. Se apresenta pro pessoal aí que tá em casa, que quer te conhecer e que sei que tem muita gente que te acompanha pelo Instagram. Mas quem é você? Olha, então vamos lá. O meu nome é Emily, eu tenho 39 anos, sou natural aqui de Itajaí. Cheira! Peixeira nata, aliás, muito peixeira. Por mais que eu tente disfarçar, não dá, é muito mais forte. E eu divido, né, os meus dias no Instagram, no @ Vida de Emily, e ali eu mostro a minha rotina, dou dicas, receitas, né? Tem de tudo lá. Tem show, família, tem riso, tem... diariamente as pessoas me acompanham por lá e, assim, é isso. Que legal. Emily, deixa eu só fazer uma pausa aqui, que tem um membro da equipe querendo tossir, por favor. Nós estamos no inverno, gente, tá todo mundo gripado. Gripe. Se você não tá gripado aí, ó, parabéns, continua assim. A verdade tá boa. Mas deixa eu começar então. Camila, primeira pergunta de mulher para mulher aí, Vamos que nem lá. a Maria Mendonça, como é que é? Marília Mendonça, não fala desculpa. assim, pelo amor de Deus. Desculpa. Vamos lá, olha só, eu, seguidora já da Emily, já acompanho há muito tempo, viciada nos stories. A gente sempre tem curiosidade também de saber bastidores. Na verdade, por a gente acompanhar, a gente quer saber um pouquinho como começou. Às vezes a gente tem interesse também em participar, em ser influencer, em participar da vida ativamente, né, da internet. Então, a primeira pergunta é, como tudo começou, com o que tu trabalhava antes de ser influencer, o porquê desse tanto de seguidores também? Essa é a primeira pergunta, já para começar. Bem, a minha vida profissional sempre girou em torno de banco e corretora de seguros. Desde os meus 17 anos, sempre trabalhei com um banco e no ramo de seguros, que é realmente assim a minha paixão. A vida de influencer, ela veio acontecendo assim naturalmente, né? Eu já tinha o Insta privado. E só que ali eu também, ousava nos stories, colocar algumas coisas do dia a dia. Taxa Selic, tudo. Engraçado que eu nunca usei o Insta pra falar da minha profissão. Não. Sério? A maioria das pessoas não sabem que eu sou corretora de seguros. Exatamente. Não sabem, eles acham que eu não trabalho com seguro ainda. Né? E tu trabalha com seguro ainda? Sim. Tenho a minha carteira de clientes, né? Mas não uso essa ferramenta para divulgar o seguro. Ela era na verdade, assim, eu não me se pensar bem, eu não me vejo como uma influencer, assim, sabe? Ainda não. É mais como corretora do que influencer. Mas, porque... Eu discordo completamente. Eu tenho que fazer essa parte, porque a Emily, ela nem sabe o tanto da influência que ela Nem tem. sabe, nem imagina. A gente já Tenho esse olhar ainda. A gente já contratou serviços só porque ela indicou. Isso. Então, como assim ela não é influencer? Claro que ela é influencer. Mas eu não voltei, assim, o meu olhar pra isso, assim, porque, o meu conteúdo, ele acontece tão naturalmente, é tão rotina, é tão... Orgânico mesmo. Isso, assim, que eu ainda não despertei pra esse lado, assim, mais profissional. Mas eu acho que essa é a parte Isso, mais com legal. Com certeza. As pessoas querem ver isso, né? Bastidores Não, e como tudo que assim, funciona. tem um cara do marketing, eu não lembro quem é. Eu tô péssimo pra dar referência, mas é assim. Ele fala que quanto mais natural parecer, melhor é para as pessoas. Então, muitas vezes, as pessoas querem parecer natural como você, mas aquilo é tudo ensaiado para ficar natural. E isso, na verdade, é uma vantagem para você, né? Porque, poxa, a gente não precisa forçar nada. A gente vê muita verdade nisso. Né? Eu nunca esqueço um stories dela, eu achei muito legal.
ela fez um carão, veio assim perto da câmera, abaixou o cabelo e pegou um pilha de roupa pra lavar. Sim, esse meu Reels, ele deu 2,5 milhões de visualização. Esse Reels, porque eu sensualizei, assim, Parecia que ia total, virar algo... assim, fatal. Ai, agora ela vai fazer tudo uma, podia, né? Ela vai aparecer bonita pela performance. primeira vez, ela vai aparecer top. Um cesto de roupa desse tamanho, É a vida, né? É a rotina. né? Que legal. E assim, eu realmente não tenho vontade de mudar esse... Teu perfil, o meu teu jeito perfil. de Não, atuar. não seria eu, tipo, Aham. ia perder a magia, assim, sabe? E ia perder, assim, esse laço que eu tenho com os meus seguidores, assim, que é muito próximo, assim. Porque muita coisa acontece fora do Stories, ele acontece no direct, Sim. né? Então, legal. assim, é muita conversa, é muita entrega, são pessoas que dão testemunhos, que falam do que vivem no íntimo, sabe? Sem me conhecer, assim. Isso que eu ia te perguntar, tu recebe muito direct, muita mensagem, Muita. retorno da tua... Ah, esse Quanto- serviço que tu indicou, fez bem, eu Sim, gostei e tal. Sempre sim. vem esses retornos. Não, mas e quanto tu tá cobrando pra receber direct hoje? Pois é, eu acho que eu ia ganhar mais dinheiro se eu cobrasse Psicóloga. as respostas do direct. Olha aí, ó. Monetizar a resposta, Caramba. né? Acho que o Instagram devia fazer Esse isso. Não serviço é uma Né? baita estratégia. Não, eu acho que você pode fazer isso com os seguidores. Olha aí, se você quiser que eu reaja a tua resposta lá no meu story, pá, e tal. Isso, faz o Pix. Já deixa nos destaques do Pix lá. Mas você começou na internet, você disse que não tinha pretensão Não. de que as coisas fossem por esse caminho. Não. E quando que elas tomaram essa proporção, assim? Porque, pô, desculpa de novo, né? Faz- Mas assim, ó, um perfil privado, pra hoje ter quantos mil 19, seguidores? 19 mil seguidores. Teve uma Em mudança. 4 anos. Teve uma mudança. Faz brusca. 4 anos que eu, tipo, mudei de privado pra público. Aham. E aí foi num almoço de amigas, um grupo de amigas que a gente tem, de 12 anos, e elas estavam comentando ali entre elas os stories que eu tinha feito aquela semana, que várias pessoas falaram e tal, e falaram, não, tu tem que colocar público, tu tem que dividir isso. Aí eu falei, ai gente, eu não sei mexer direito nisso aqui, não sei. E aí foram as minhas amigas que colocaram o perfil público e que fizeram o nome Vida de Emily, não fui eu. Nossa. Foi as amigas. Nomes, nós queremos nomes. Meu Quem Deus, são essas são 12 amigas aí? nomes. 12 nomes. 12. Igual Cristo. É 12 melhor eu não discípulos. falar pra não esquecer de ninguém. Ai, é verdade. É verdade. As Quando amigas. teu As perfil era amigas. privado, quantos seguidores tu tinha? Ai, eu não lembro. Me Mas pouco. não tinha. Porque eu não, assim, não tem muitos Era mais amigos conhecido, assim. família, amigos. Não era muita gente. É mais ou menos Não. igual o meu perfil. Eu já tirei Não. de público pra privado e tal, mas não passa dos 1000. Não adianta. Não interessa, eu fiz várias estratégias. Eu preciso de amigas da Emily. Se vocês estão assistindo esse As 12 podcast, amigas. por favor. Aí, assim, ó, de 2018 a 2020, eu cheguei em 10K. Também só orgânico, assim, eu nunca 2 fiz aninhos foi- patrocinado, nunca fiz nada disso. Era só O mesmo. pessoal que gostava do teu conteúdo começou a te Isso. acompanhar. E aí, depois ali de dezembro de 2020, que foi com o acidente do Rogério, aí ali, tipo, deu um boom, assim, porque muita gente queria acompanhar a evolução, e aí também veio os Reels, que tava, assim, entregando muito, né? E aí, então, ali eu ganhei uns 3 ou 4 mil seguidores, e aí agora tá indo, assim, devagar, tá bem, na verdade, assim, eu tô achando bem... Sim. É uma bem devagar, reclamação assim. é uma reclamação. O Whindersson Nunes estava falando a respeito disso. Inclusive, Whindersson Nunes, um abraço. O Whindersson Nunes um dia estará aqui também. Com certeza. Mas o que a gente quer saber, assim, ó, né? Você veio, começou a mudar o teu perfil e tudo, nada estratégico, tudo Não. orgânico. E aí, quando que foi a virada de chave, assim? Você lembra, assim, de, pô, eu lancei isso, muitas pessoas começaram a comentar e o negócio funcionou? Ou não, ele veio gradativamente, pouco a pouco, foi um trabalho mais a médio e longo prazo? Ou foi algo viral, assim, que aconteceu? Não, foi de grão em grão, assim. Aconteceu, tipo, no dia a dia, assim, não teve... ali, vamos supor, o ápice que eu ganhei, tipo, de 3 a 4 mil seguidores muito rápido, foi quando eu postei um Reels do acidente do Rogério, que eu fiz, tipo, uma retrospectiva, assim, sabe? Aí, ali,
deu, tipo, eu acho que foi 1,5 milhão que deu de visualizações, ou 1,8 milhão. Aí eu vi que, tipo assim, né, cresci, tem muita gente me vendo. Mas quem é Rogério? É o meu esposo. Ai, desculpa, gente. Rogério é o meu esposo, pai dos meus filhos. A gente vai chegar nos detalhes. Calma que a gente chega lá. Já que você mencionou o Rogério... Tem que falar, né? Claro, como que aconteceu isso? Rogério e Emily, na vida de Emily, como é que foi essa situação? Quantos anos já de casado aí? São 12 anos que a gente vive junto. Que legal. Eu tenho 3 filhos, né? Um é do meu primeiro casamento e 2 são com ele. E ele sempre apoiou, assim, sabe? Ele apoiava, ele gostava, assim, dos posts, das coisas que eu fazia. Que legal. E aí depois, com o acidente dele, ele perdeu a memória, né? Ele não lembra nada do que ele viveu e não tem memória curta, então ele não grava as coisas. E aí, na evolução dele, porque ele foi transferido para internação domiciliar, e aí nessa evolução a gente começou a fazer alguns vídeos de dancinha. Eu estimulava bastante ele e postava muito nos stories. Isso faz quanto tempo? Faz 1 ano e 6 meses. Então foi mais ou menos no tempo que eu comecei a te acompanhar. Isso, porque eu ganhei muitos seguidores, sabe? Eu comecei a acompanhar esse Reels que ela comentou, eu comecei a acompanhar ela por causa desse Reels que eu vi. Porque a gente fica curioso, será que tá bem? Como é que tá, né? Mas eu acho que não é só a gente que tá curioso, não. O pessoal do podcast quer saber. Emily, o que aconteceu? O Rogério trabalhava com o quê? Que acidente foi esse? Porque eu vejo que isso aí foi um clique, né? Uma reviravolta. Foi uma reviravolta na tua vida, né? Foi. Ele é mecânico automotivo desde os 14 anos. O pai dele também tem a empresa, acho que mais de 40 anos. E ele nunca teve outro emprego a não ser esse. E no dia 24 de dezembro de 2020, às 7h30 da manhã... Natal. Deu um aguaceiro, assim, sabe aquela chuva repentina que vem muita água? De dezembro mesmo, assim, tipo uma coisa inesperada. E aí a gente tem área de festa lá atrás, que desses 11 anos de união, era o sonho dele reformar aquela área de festa. E aí no ano ali da pandemia a gente tinha conseguido reformar, ampliou, tava do jeito que ele queria, assim, tava bem linda. E aí só que assim, tinha goteira. Desde que eles reformaram, vazava água e ele sempre intrigado com aquilo. E aí nesse dia ele resolveu subir no telhado. No Natal. Pra ver se ele via onde entrava água. E aí ele viu, andou o telhado todo, não conseguiu ver. Quando ele ia descer, ele caiu. Que altura? Menos de 3 metros. Só que ele caiu de cabeça, né? Então foi de cabeça, foi no concreto. Aí ele foi direto pra UTI, né? Foram 21 dias de UTI, desacordado, mais 14 dias de internação no quarto, também desacordado. Nossa. A equipe médica tinha desenganado. 21 dias de UTI, mais 21. Mais 14 de quarto. Mas todo esse período foi desacordado, assim, não tinha evolução. Não interagia. Não, dormia, nem tipo, como se estivesse em coma, assim, né? Certo. E os médicos não tinham esperança, assim. Eles não davam esperança. Que na os verdade, eles achavam que não ia resistir, assim. Qual era o laudo, assim, que eles deram? Não, era que tinha que esperar. Tinha que esperar. Eu lembro, assim, como hoje, que o médico da UTI, ele olhava nos meus olhos e ele dizia assim, que na UTI o passo é muito curto. Tu não vai conseguir ver o teu passo. Só que é todo dia um avanço. Isso. Aí quando a gente chegar lá na frente, tu vai olhar pra trás e aí sim tu vai ver quanto a gente caminhou. Ele falava assim. Nossa. Porque tinha dia que a gente chegava na UTI e nem tinha avanço, sabe? Tinha piora. Era muito instável, sabe? Só que pra mim eles nunca falaram que eles não acreditavam mais na recuperação dele. Isso. Falavam mais pro meu sogro, né? Sério? Pra mim, tipo assim, eles não falavam. Eles te poupavam, no caso. Isso, eu não sei. Mas tu acha que, tu acha assim, não, a família dele, né, a grande família, vamos dizer assim, pai, mãe, e não sei se ele tem irmãos também. Tem irmãos. Como é que eles reagiram a isso? Eles ficaram sabendo que não tinha esperança e como é que eles estavam? Tipo assim, existia aquele medo iminente, assim, sabe, de uma hora pra outra ele vir a falecer.
mas a gente tinha muita fé, sabe? Então, assim, o que aguentou a gente todos esses dias foi a fé e muita oração. Tipo, é uma família conhecida, então muitas pessoas da cidade começaram a orar, a fazer corrente de oração. A gente rezava às 8 da manhã e às 8 da noite. Então aquilo foi uma força, assim, estrondosa. Tipo, acho que chegou nos céus e disse, não, Deus, né? Olha pra esse povo olha e faz o teu milagre, assim. E hoje, quando tu olha pra trás, certo, tu pensa, né? Meu Deus, como conseguir, né? Sobreviver e ficar forte, né, nessa situação. Eu lembro, assim, que eu chorava muito. Foram dias, assim, que eu fiquei mais sozinha. Aí eu mandava as crianças pra casa da minha mãe pra se distrair, sabe? Pra casa de primos. Sim. E eu fiquei eu me recolhi, assim, esses dias. E aí eu ia visitá-lo na UTI um dia sim, um dia não. Revezava sempre com o meu sogro. Era eu e meu sogro, porque eram 30 minutos só de visita. Quantas pessoas podiam entrar? Uma só? Uma só, 30 minutos, às 4h30 da tarde. Que era bem pandemia, né? Bem pandemia. E aí eu lembro que quando eu ficava em casa, eu orava muito, chorava muito. E eu dizia pra Deus assim, que eu aceitava tudo que Ele tinha pra mim, pra minha vida. Eu aceitava, né? Senhor, eu aceito o que Tu tens pra mim. Mas assim, se a Tua vontade puder ser a mesma que a minha, entende? Nossa, então, quantas assim, vezes a gente ora assim, né? Eu nunca disse assim, por quê? Por que eu? Por que a minha família? Por que eu tô passando... Sabe? Tipo, eu me voltava pra Deus e tudo bem, eu aceito o que eu tiver que passar, porque eu vou ter que aceitar, eu não tenho o poder de mudar, né? Então foi um mês... Não tá na minha mão, eu tenho que aceitar. Um mês assim. Foi um mês de entrega, de muito choro e fé. De batalha espiritual mesmo. Isso. De buscar em Deus um milagre. Porque só Ele podia, mais ninguém podia. Tipo, os médicos não tinham o que fazer. E quando foi que o quadro mudou? Quando foi que o jogo virou? Quando é que Deus respondeu? Olha, hoje é o dia. Então, foi 2 dias, aí assim, ele ficou esse tempo todo desacordado, só que o corpo, assim, ele não tinha nenhuma, tudo funcionava bem, assim, sabe? Pressão, coração, todos os órgãos dele funcionavam muito bem, não tinha problema nenhum. Só que ele não acordava. Mas ele não estava sedado assim, ele tinha, propositalmente, eu digo. Enquanto ele estava na UTI, ele estava recebendo medicação. Porque aí ele não respirava, era só pelos aparelhos, mas assim, ia ocorrendo essa evolução. Eles tiveram que abrir a cabeça dele, sugar, fizeram raspagem, tudo. O cérebro, inclusive, hoje eu sei que tinha muita parte do cérebro dele que estava necrosado. Então, assim, foi o agir de Deus, né? Só que, para os médicos, era estado vegetativo. Entendi. Entendeu? Tipo, ele não ia acordar, ele ia... Tanto que aí eles chamaram a família e disseram, quarta-feira a gente vai transferir ele para internação domiciliar. Porque aqui não tem mais o que a gente fazer, entende? E aí eles combinaram comigo para eu fazer um quarto de hospital na minha casa e que eu tinha que ir diariamente para aprender a alimentar ele pela sonda, trocar fralda, dar banho, cuidar, enfim, assim. E aí... 2 dias antes dele vir pra casa, ele acordou. Nossa Senhora! Acordou, assim, eu não tava na hora, era o meu cunhado que tava nesse dia que ele acordou, sabe? Mas assim, foi tão lindo, porque aí eles filmaram, todas as enfermeiras ficaram felizes, elas sentaram ele, fizeram ele ficar de pé, pensa. Nossa! E na horinha, assim, que ele ficou de pé, os pés deles, o cérebro já deu o comando do passo, sabe? Só que ele não tinha força, porque muitos dias, parado, deitado, né? Isso. Mas o cérebro deu, sabe? Meu Deus, o comando das pernas. E aí elas colocaram ele na cadeira de roda e foram dar uma volta pelo andar com ele, assim, sabe? Eu acho que tem esse vídeo na internet. Tem. Foi assim, foi maravilhoso, assim. Foi tremendo, assim. É uma experiência, né? E eu digo assim, a tua história, Emily, tá me lembrando agora uma que aconteceu mês passado na Inglaterra, que um menino de 14 anos caiu também, teve uma queda lá, e o hospital entrou na justiça para poder desligar os aparelhos. E a família está lutando nos tribunais e a justiça concedeu.
que desligassem? desligassem os aparelhos. Nossa. E aí tá a mãe da criança, tá a Desesperada. família toda tentando reverter a situação Porque e tal. eles creem no milagre. E porque pra família só o que resta é a fé, É a a fé. esperança. Vai dar certo, vai dar certo. E isso é uma coisa muito engraçada de falar, porque a gente luta contra todas as estatísticas, né? A gente luta contra as estatísticas. Pô, será que vai dar certo? A porcentagem disso dá certo? E eu lembro que meu pai ficou em coma. Meu pai conta que pouco antes de eu ser concebido e tal, ele foi dar uma volta de moto com um primo e o caminhão veio e atropelou os dois. Meu pai tem aquela clavícula quebrada aqui e tal. E ele ficou 9 dias em coma. E o médico disse, Sem chance. não tem chance. Ele fraturou o crânio, ele fraturou, né? E aí o médico disse, sem chance, ele vai morrer. E meu pai disse que ele ouvia tudo isso. Nossa! Ele ouvia o pessoal dizendo, ele tá muito mal, isso aí não tem jeito. Graças a Deus teve jeito. Deu certo, entendeu? Que loucura. Mas a tua história, assim, ela mexeu comigo, assim, de verdade, porque um casamento normal, já é normal, que eu digo assim, os dois cônjuges ali em igualdade e tal, trabalhando, já tem o seu desafio, né? E agora vem o teu marido para casa, como é que foi? Ele se recuperou plenamente? Como é que foi essa situação? Então, aí ali, a partir de quando ele veio para casa, ele ainda estava assim, ele estava acordado, mas assim, bem grogue, assim, né? Porque vestígio de medicamento na veia, né? Fraquinho, de tempo deitado. Isso, E também o cérebro, né? Muito tempo, assim, tinha ainda dano, né? E aí, só que foi o agir de Deus, assim, em cada detalhe. Ele foi muito, muito generoso com a gente, sabe? Porque eu lembro que quando eles falaram pra mim que ele ia pra internação domiciliar, eu conversava muito com Deus e meu medo, a minha preocupação era que eu não conseguisse cuidar dele. Porque agora era uma outra situação. Porque até então eles achavam que ele ia ficar na cama, que ele tinha que dar o banho no leito, a fralda, né? E eu orava muito e pedia pra Deus me capacitar, pra Deus me ajudar, porque ele não tinha feito nenhuma fala aquela escara, né? É tipo uma ferida que forma quando a pessoa fica muito na mesma posição. Sim. E ele tinha ficado esse tempo todo e não tinha nenhuma. E a minha preocupação era que eu queria manter ele daquele jeito, né? E aí eu conversava muito, pedia pra Deus me capacitar pra me ajudar, trocar as fraldas de cocô, pra limpar bem, sabe? Eu pedia assim muito pra Deus. É um filho. Sim, grande. Aí eu ficava pensando assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter essa capacidade? E aí ele veio pra casa na quarta e na quinta tarde tava eu e o pai dele. E aí ele, com os olhos fechados, ele falou, banheiro. Mentira. E ele repetiu, banheiro. E aí eu e o Sr. Lindomar, a gente olhou um pro outro. E ele, banheiro? Aí o Sr. Lindomar, vamos botar ele na cadeira? Aí a gente botou na cadeira, tirou da cama, botou na cadeira. Porque nessa fase ele tinha que ficar amarrado ou alguém segurando. Assim, 100% olhando ele, porque ele tinha os movimentos involuntários, entende? Que é mesmo sem o cérebro querer, ele sentava, deitava. Então era muito perigoso, ele não podia nem sonhar em cair, nem bater a cabeça, né? Aí a gente botou ele na cadeira e levou no banheiro. Aí na cadeira ele não conseguiu fazer, e aí ele mexia com a cabeça assim, sabe? E aí o Sr. Lindomar falou, ele quer sentar no vaso. Aí a gente tirou e botou no vaso. Aí eu peguei uma banqueta, eu lembro assim, detalhes assim. Peguei uma banqueta pro meu sogro sentar, aí meu sogro ficou segurando ele, e ali ele ficou, e ali ele fez o primeiro número 2 dele. Eu só limpei com um lencinho umedecido, enfim. Mas assim, resumindo, eu não troquei uma fralda de cocô. Olha aí, cara. Só xixi, mas xixi tranquilo, né? Porque tem 3 filhos, xixi, fichinha, né? Fichinha. Passa o dia limpando o xixi do cachorro. Tranquilo, né? Nem aquilo ali pra mim era nada, né? E feliz da vida, né? Agradecida. E todos os banhos foi embaixo do chuveiro, não precisei dar um banho na cama. Sabe, isso é muito importante você falar isso, porque tem gente aqui que reclama de juntar roupa suja, imagina. Tenho certeza que tu vai querer entrar nesse assunto. Não aqui, não hoje.
Não, olha, vai limpando o xixi, ficar. dando banho e tal, né? E tem gente que reclama de fazer uma comidinha, entendeu? É. Ai, Jesus. Vocês homens. Tamo junto, né, Emily? Tamo junto. Não tamo, não. Oi, Eu Emily. até esqueci o que eu ia falar. Mas hoje como é que ele tá? Então, aí assim? hoje ele tá, aí assim, lógico, foi uma evolução, foi devagar, né? Mas hoje ele faz tudo sozinho, tá? Meu, forte, tá E tudo é uma bem. graça, Só né? que ele não lembra nada do que ele viveu, assim, não tem lembrança nenhuma. Não tem localização, então, tipo, tu pode soltar ele em qualquer lugar da cidade que ele não vai saber onde ele tá. A memória é curta também, que aí ele não grava. E aí ele perdeu a vista esquerda e tem uma deficiência na audição direita. Mas fora isso, assim, normal, perfeito, assim. né? Sabe? Eu vejo Só nos que eu stories- ainda creio na Restauração. restauração. Eu sei que a gente tá num processo, eu acho que Deus tinha isso Ele tá fazendo pra fisioterapia? gente. Não Como é que tá o precisa. tratamento dele? Hoje ele só faz academia 3 vezes na semana, Aham. mas... Tá melhor que tu, tá vendo? Só. Faz Eita, academia. o Rogério é exemplo não só pra mim, pra um monte de gente. E a academia ele não esquece. Todo dia pergunta, hoje eu tenho treino, hoje eu tenho física, hoje eu... Sabe? Ele gosta, ele Eu gosta. morro de rir com os stories que a Emily posta dele, que dele chega, ela posta ele, grava ele, né, chegando em casa, dele fala, comida, eu quero comida. Ela fala, Vai demorar muito a comida. Ah, um homem de poucas palavras. Comida. Quero Banheiro. comida. Aí ele fica esperando. Deus o livre se ele chega em casa meio-dia e eu não tô com as minhas panelas no fogão. Fica brabo, tá? Mas por quê? É uma coisa que já tá lá no subconsciente, né? Tipo, ele chegava da oficina e tinha o almoço. A gente eu sempre fiz almoço, né? Assim. Então ele espera por aquilo, assim, sabe? E A única de ti, ele preocupação dele sempre é comida. lembrou? Depois que saiu? Não, eu fui Grace pra mais de um mês. Grace. Mentira, quem é Grace? Conta quem é Grace. Rogério, nós queremos saber quem é Grace. Rogério, quero você aqui mas também. Eu sei. Foi a primeira namorada dele. Ai. Aí, Grace, eu atendendo como Grace, né? Eu falei, Tudo bem. não tô podendo me incomodar, eu vou ser a Grace. Aí, Grace. Aí teve um dia que, veio assim na minha cabeça, eu vou perguntar quantos anos ele tem. Porque se ele tá me chamando de Grace, eu quero saber quantos anos ele tem. Onde ele foi parar, né? Aí eu perguntei, ele disse 18. 18. Garotão. E ele tinha 44, né? Tá bem, né? Tá bem. Aí eu falei, tá bom, daqui a pouco ele vai chegar nos 44. Aí teve um outro dia que a gente tava no carro e aí ele olhou pra trás. O começo assim era meio triste porque ele olhava pras crianças e ele perguntava assim, de quem é? Quem é? Quem são? Sabe? Nossa. Então, assim, as crianças sofreram bastante nesse período, sabe? Porque é como se fosse uma rejeição, né? Aí meu pai acordou e ele não lembra de mim. Criança Não não sabe quem eu consegue sou. entender esse sentimento. Isso. né? Aí no carro ele olhou e perguntou assim, quem é? Aí eu falei, são teus filhos. Essa frase eu falava muito, são teus filhos, nós somos casados há 11 anos, nós temos 3 filhos, tu tens tantos anos e tal. Aí nesse dia eu falei, são teus filhos, tu não lembra que a gente é casado? Aí ele olha assim, fica quieto, sabe? Aí eu falei, ô Rogério, quantos anos tu tens? Aí ele falou, 30. Eu disse, tá bom. Já tá crescendo. Já tá mais Evoluindo. perto do 40. É. Aí hoje ele pergunta, às vezes ele lembra que tem 45, mas 46 na verdade ele fez agora. E às vezes ele lembra e às vezes ele não sabe, aí ele pergunta. Mas com as sabe? crianças hoje ele Hoje lembra. normal, então, aí hoje ele já gravou que eu sou a esposa, que ele tem os filhos, a legal. casa, os cachorros, ele sabe o nome, sabe? Brinca, é bem assim. Que bacana. Olha, e é uma história que embora a gente olhe pelo lado de fora assim e romantize, né? Nossa, que fofo, que lindo. Sim. De romântico, de bonitinho, não tem nada. É um desafio muito grande. Uma luta, né? E uma luta. O que eu mais sinto falta, assim, é de ser cuidada, sabe? Porque eu vejo, assim, que às vezes eu quero ficar lá deitada, não quero fazer comida, não quero levantar, não quero ter que sair, e eu não tenho essa opção. Porque eu tenho 4 pessoas que dependem de mim. Se eu não fizer comida, eles não fazem. A se eu conta não se for- paga sozinha. Não, se eu for no mercado, se eu não for no mercado comprar o que falta, ninguém vai. Sim. Então, se eu não levar pra escola, tipo, a minha rede de apoio é muito o meu pai, que é pra quem eu me sinto mais confortável em pedir ajuda, Sim. sabe? Não que a família do Rogério não me ajude, não. não. Mas é que é onde eu me sinto confortável É a tua de família, pedir. é a extensão da tua família. Isso, né? Tipo, as minhas fragilidades. Então, Sim. eu me sinto mais acolhida, né?
com o meu certeza, pai, com assim. certeza. Então, é meu pai pra tudo, assim, né? Só que ele é limitado, ele tem a vida dele, né? Ele já é um senhor, então, assim, esporadicamente, sobra pra ele, coitado. Eu digo, meu pai vai se ferrar, porque hoje ele vai ter que levar na escola, sabe? Ele nem sabe, mas ele vai. Quando ele vê o meu WhatsApp, ele já diz... Vai pedir alguma coisa. Ele fala, é bucha, é a Emily, vai sobrar pra mim. É filha única, Emily? Tu tens Não, quantos eu tenho irmãos? 3 irmãos, eu sou a caçula. Ah, tu é só a preferida, então. Não, lá em casa o caçula é o primogênito. Meu, caçula que inverteu os papéis. Quem tem ali toda aquela, né? Dengo, aquele Isso, cuidado aquilo especial. é o meu irmão. Ah, é? Porque ele é o único homem e aí Ah, não, tá é certo. o tem mais que velho, tratar. é o mais amado. Que idade ele tem? Ele, 50. Ah, Mentira. Tem que tratar como um princeso que o cara é. É o único homem da família. Princesa. Eu, sabe onde é que eu fico na fila do pão? Ah, No meio. no meio. Olha aí, ó. Porque Tudo dizem que divertido. o filho do meio é o que menos É o tem. sanduíche ali, não tem muita Eu fico atenção. no meio. Ah, é. Coitada da tua outra irmã, então. O que acontece com ela? Só ela tem mais preferência. Vamos desabafar. Preferência dos irmãos. Gente, eu sou mais velho e eu não me sinto preferido. Obviamente. E tu é o quê? Foi a caçula por muito tempo, né? Há algum tempo, agora não sou mais. Faz tempo já, na verdade, que não sou Já mais. roubaram esse Roubaram meu dela. posto. Ixi. Isso, 2 vezes. Mas a né? preferida continua, como sempre, né? De pai, continua. A preferida. Olha aí, vem novela. A preferida. Ixi, a intriga por aí, hein? Mas o engraçado é que como irmão mais velho, pra mim, né, aconteceu diferente. O teu irmão faz uma pirraça contigo, tu é mais velho. Tu é mais velho. O irmão faz alguma coisa, não interessa, tu era mais velho, tinha que dizer pra ele não fazer. Tudo, né? Então sempre o mais velho. Eu brinco assim, né, que depois de um período de escravidão no Brasil, né, eu fui o que mais apanhou. Meu pai. Porque, olha, eu levava assim, peteleco o tempo todo. Mas aprontava Porque- também, tá? Então porque ele devia ser quietinho, né? Ai, ele Jesus devia ser um amado. anjo. Eu era só uma criança saudável. Muita saúde. Ô, Emily, deixa eu te perguntar. Foi nessa época, depois do acidente do Rogério, que tu começou a fazer os bolos, que tu começou a vender? Não, já é os de bolos tempo. eu comecei a vender na licença maternidade da Bia, há 8 anos. Surgiu uma dúvida. Surgiu uma dúvida. Aonde ela vive? Não. O que ela faz? Não, eu li ali, né? Que mas isso aqui. a gente enviou ali o. Não, olha a gafe que ele cometeu, Emily. Olha, só escuta, tá? A gente enviou ali as perguntas, né? Pra montar a pauta. E aí eu tô lendo ali, Emily, boleira. Eu disse, mas onde é que ela jogou? Como assim? Aí ele falou, será que ela jogou no Boleira? Cilhão ou no Barroso? Eu joguei muito ali no Campinho do Verde. Eu perguntei, mas foi Deu uma bolha pergunta. com leite de bolo, amor. Boleira, mas ela se classificando como boleira? Como Então, assim? Não tô porque entendendo. hoje em dia eles não falam mais assim tanto confeiteira, sabe? Tipo assim, Cake porque se tu design. olhar lá os meus bolos, eles são mais assim, bolos caseiros, assim, Aham. sabe? Não tem tanto assim, não é tão elaborado. Sim. Então aí, até na pandemia mesmo, surgiu muito essa expressão, ela é boleira. Ela é boleira. É que entendeu? eu era boleiro. De Eu era bola. boleiro, bola, eu né? era boleiro. Daí eu conheci Sim. uma boleira, eu disse, caramba, ela jogou. Oh, que massa! Que massa, a gente vai rolar os papos. Mas engraçado, né? Ai, meu Deus. Que a gente conversando sobre isso, né? Eu disse, olha, vou fazer essa pergunta pra ela. Jogou aonde? Que esse é o papo do boleiro. Né? Que a gente me dá outro. Ei, jogou aonde, Onde? filha? Então não foi no Marcílio, não foi no Barroso? Não, só ali no Campinho do Verde mesmo. Então a profissão de boleira vem de tempo, já anos. Porque a cozinha é aonde eu me encontro, sabe? Assim, é onde eu tenho muito amor pelas panelas. Sério? Aham. E desde pequena, né? Assim, ó, se eu fizesse a minha nega maluca ali na adolescência, eu tinha parabéns. Aham. Se eu não fizesse, passava em branco. E eu odeio passar aniversário em branco. Tem que ter festa, sabe? Tem que ter festa. E aí eu então já é desde novinha assim que eu gosto de fazer bolo, doce, essas coisas. Que legal. E aí quando eu tive 3 filhos, né? Licença maternidade da Bia, caríssimo, fralda e coisa. E aí as pessoas pediam, a Emily, tu cozinha tão bem, faz pra vender. Aí eu falei, vou começar a fazer bolo pra vender.
E aí comecei. E foi. E aí o dinheiro do bolo é o dinheiro da carteira, sabe? É da gasolina, da farmácia, do presentinho da festa, dos filhos. É o dinheiro que, sabe, que vai assim. Gente, é o seguinte, não tem como fazer aniversário em Itajaí e não encomendar um bolo com a Emily. Isso. Emily, que tipo de bolo você faz aí? Olha, o famoso são os vulcões. Vulcões. O que é o bolo vulcão? Sabe aquela massa que tem aquele furo no meio? Aham. Então eu faço ou de cenoura ou de chocolate, que são os preferidos assim. E 1 quilo de cobertura. Aquela cobertura de chocolate, que quando tu corta o bolo, ela escorre, às vezes vem quentinha, é bem gostosa, sabe? Aquela massinha fofinha, daí, né? molhadinha assim na medida. Sim. É assim o meu bolo. Vendeu bem, ela arrasou. E aí, se eles quiserem ver, aí entra lá, né, no Instagram, tem as fotinhas, Que tem legal. tudo lá. E Aí mesmo- mais são os vulcões, assim, que eu vendo. Mas eu faço, a minha palha italiana é muito conhecida. Meus docinhos, né, brigadeiro, beijinho, essas coisinhas. assim. Legal. É mais doce mesmo. Que bacana. Tá explicado porque o Rogério tem que ir pra academia. O Rogério não esquece da academia porque é bolo em cima de bolo. Ele o cara come vai... muito, uma família come Ele muito esse come bolo? bem. Não. Enjoou? Sério? Até eu sou apaixonada por doce, mas doce que outra pessoa faz. Ah, Os É meus eu diferente, já né? enjoei. Aham. Aqui tu escreveu pra gente que tu não trabalhou só como boleira, mas com muita coisa. Fala aí pra gente. Artesã, manicure. Então, porque essa minha coisa assim do trabalho, ela já vem desde cedo assim. Eu sempre fui assim aquela coisa inquieta, sabe? Então, com 10 anos, Já era empreendedora. 10 anos, meus pais tinham casa de praia em Itapema. E tinha hoje é onde é a Concha Acústica lá em Itapema, aquela praça bem conhecida. Lá Há muitos anos, era ali pertinho, mas há muitos anos tinha um camping. E todo verão tinha aquela feira de hippie, aquelas feiras de artesanato e tal. E eu infernizei o meu pai e a minha mãe porque eu queria fazer um tererê. Porque eu sempre tive esse gosto meio hippie. Acho lindo. acho lindo, e eu queria e tal. E enquanto o Levi e a Márcia faziam lá o tererê no meu cabelo, eu vi um monte de argentino malhar pulseira e anel. E aí eu falei, né, eu estou te roubando, aquela coisa. E aí os dois adoraram e pediram pra minha mãe pra eu ir trabalhar lá na feira. Eu, aos Realizando o 10 sonho. anos, eu fiquei enlouquecida, né? Eu tinha pulseira Trabalhar, aqui, imagina. ó, pulseira até aqui, assim, faltava braço para as pulseiras de hippie, sabe? E aí ali foi meu primeiro trabalho, assim. E aí, fiscal de pulseira. isso, fiscal dos Dedo argentinos duro de que vinham argentino. de lá pra cá malhar Roubar. as coisas dos Meu Deus, hippie. velho. E aí depois, com 15 anos, eu também queria ter meu dinheiro. E como eu era caçula, quando chegava na minha vez, nunca tinha dinheiro. Acabou o Entendeu? dinheiro. Nunca dava. Tem que esperar o mês que vem, tem que esperar Ó. o salário que vem. Só que não chegava, nunca chegava. Você é uma caçula raiz. Raiz. Já os meus irmãos, eles eram caçula Nutella. Tudo era pro caçula. Tudo era. Não, É. quando chegava, tipo, primeiro era o mais velho, depois a minha irmã. Quando chegava a minha vez, o dinheiro acabava, querida. Tem uma situação, ficava em eu casa. vou contar porque eu nunca superei essa situação. Até hoje Tem guardada. coisas que a gente não espera. Tem coisa que eu preciso contar, gente. É assim, ó. Eu e meu irmão tava lá brincando, bonitinho, né? Não sei o que. Aí surgiu uma discussão por causa dos bonequinhos. Não, porque eu quero brincar com eles. Não, mas tu não tá usando isso aqui. Daí a minha madrasta chegava lá na época e dizia assim: cada um com seus brinquedos. Aí ele com 30 bonecos e eu com 2. Bem justo. Bem igual, assim, né? Mas tá Imparcial, né? Passou, superei, né? tudo superei. Ou Hoje eu não. compro quantos bonecos Se eu eu quiser. quiser. Mas legal, e aí? Aí, com 15 anos, eu inventei de fazer unha na casa das pessoas. E aí, fiz unha. E aí, com 17 anos, as minhas amigas na escola tinham roupa de marca, tênis bom, aquela coisa toda. E eu tinha um tênis só o ano inteiro, aquela coisa, né? Aí, num almoço, assim, eu falei pra minha mãe que eu ia... a gente almoçava em família. E aí, eu falei ali pros meus irmãos e pro meu pai que eu ia procurar um emprego. Decidida, quero dinheiro. Isso, eu tenho que trabalhar, né? Não tem outro jeito. Aí eles olharam pra mim, tipo assim, com todo o descrédito do mundo, falaram: de quê? Aí eu falei: não, eu soube que lá no BESC, que nem existe mais, né? Banco do Estado de Santa Catarina,
eles estão precisando de estagiários e eu vou lá. Mas tu não sabe fazer nada, tu não sabe, na época da datilografia, né? Tu não sabe, não precisa da datilografia, não sabe mexer no computador, nunca trabalhasse. Eu falei, não, mas eu vou. Aí, meu irmão, se eu fosse tu, não ia, porque tu não vai conseguir. O ensino, o apoio familiar. Vamos expor ele. Quem é esse cara que tentou te... Meu irmão. Qual é o nome dele? Anderson Mendonça. Anderson, que vacilo, hein? Aí, pra que falar isso pra mim, né? Até daquela que quando põe... Tinhosa. Mendonça, olha, incomoda. Aí, eu peguei e falei assim, não, mas eu só vou saber se eu for. Nem que for pra receber, não, mas eu tô lá. E aí, gente, eu fui. Eu sou obrigada a contar isso. E aí eu fui fazer a entrevista com o gerente administrativo e ele começou a me fazer pergunta, né? Mas tu vai estudar o quê? Porque era terceirão, tinha que fazer ou contabilidade ou administração para poder fazer o estágio. E eu queria fazer magistério. Tá? Mas tudo pelo dinheiro, né? Sim. Aí eu olhei pra ele e falei, olha... Então tava na profissão errada, porque magistério pelo dinheiro é que é o dinheiro fácil, né? Não, mas eu mudei a paixão pra poder trabalhar, entendeu? Tipo assim, aí eu olhei pra ele e falei assim, ó, olha, se o senhor garantir que a vaga é minha, eu vou me matricular ou em administração ou contabilidade. Mas aí quantos anos? Eu tinha 17. Já estava influenciando as decisões do gerente. 16 para 17, né? Aí eu falei, mas se o senhor não me der garantia, aí eu vou fazer magistério, porque é o que eu quero. Aí ele assim, tá bom. E datilografia, informática, né? Informática na época, tu sabe? Sei. Nossa, assim, melhor pessoa que tu podia ter encontrado. Tudo eu sabia, sabe? Meu Deus. Aí fui pra casa, o telefone tocou. Eu não tinha, olha só, eu não tinha carteira de trabalho, eu não tinha RG, eu não tinha CPF, nada, não tinha nada. Eu só estudava e ficava o dia inteiro de uniforme. Entendi. Sabe? E ia jogar no campinho. Nunca brinquei de futebol. Tu fazia isso? Estudava e ficava o dia inteiro de uniforme. Esse é um negócio que passou de geração para geração, você acha? Tu também fazia isso? Não, eu tenho pessoas que fazem isso aqui em casa. Normal, gente! É porque a gente pensa no pai e na mãe, a gente quer economizar roupa. Aí a gente fica de uniforme. Eu acho que entrar de voadeira. Claro. Tira esse uniforme, vai tomar banho, vai fazer alguma coisa. Não, mas era assim. Aí eu sei que o telefone tocou à tarde e ele falou que a vaga era minha. Que era pra eu ir lá. Aí já começou o desafio, né? Porque aí eu fui lá e falei, olha... Eu não sei mesmo. Tava brincando. Eu não tenho RG, não tenho CPF, nem carteira. Só que Deus, assim, ele é faz bom, tudo né? certo, né? Porque aí a dona Neuza Marchetti, que eu lembro até hoje o nome dela, ela me levou onde fazia o CPF, ela me levou onde fazia a carteira de trabalho, tudo. Aí colocou embaixo do braço e... Sim, tava com boa vontade, né? Isso. Aí me ajudou, fez tudo. Aí quando os documentos estavam tudo pronto, eu comecei. Bastou o primeiro dia pro Antônio, que era o gerente administrativo, ver que eu era uma fraude. Que A casa de Emily caiu. La casa de Emily. Ai, meu Deus. Que eu não sabia nada, tipo assim, que eu tinha mentido, eu não sabia, eu só queria mesmo era trabalhar, entendeu? E aí... Mas eu tinha boa vontade no coração. Mas porque se eu falasse que eu não sabia, eu não conseguia. Nunca. E eu não podia depois jogar na cara do meu irmão, né? Claro, eu tinha que provar que eu era capaz, sabe? Pô, eu vou conseguir. Vou esfregar na cara deles que eu consegui. E no banco ainda, porque era sinônimo, né? Trabalhar em banco, sinônimo de, né? Nossa. É muito, assim, admirado. Aí eu peguei... Aí ele me chamou e falou, Emily, o que tá acontecendo? Tu falasse que tu sabia datilografar? Catando milho. Aí eu falei, pois é. Aí eu confessei, né? Confessei, olha, não sei, porque eu queria muito trabalhar. Ele assim, então tá. O que ele fez? Ele contratou por fora a estagiária que eu ia ficar na função dela, que era obrigada a sair, né? Que era 2 anos, eu obrigada a sair. Ele contratou ela por fora pra ela me ensinar. Meu Deus. Sabe quanto tempo que ela ficou me ensinando? 3 meses. Nossa. Porque eu ia ficar no departamento pessoal do banco. Era a vaga mais... Cobiçada ali. Isso, assim, de mais responsabilidade, porque tinha acesso à tesouraria, tinha acesso ao... Sabe, tudo. Ia poder ganhar outra oportunidade maior também ali, porque estava sendo vista, né? Isso, tipo, era muito importante aquela... E não podia errar. Aí 3 meses ela ficou, me ensinou tudo quando eu... Não, ela tá pronta. Aí ela saiu e foi assim... A melhor experiência que eu tive foi trabalhar naquele banco.
Que legal. Eram Ficou quanto 50 tempo? e poucos funcionários. Ficaram Aí os 2 não, anos? não, porque aí antes dos 2 anos, um cliente do banco me indicou para trabalhar com seguro. Já começou Aí eu tive cedo. que pedir para sair do Engatou estágio uma profissão e já nova. não fiquei desempregada, tipo, já fui Sim. para outro, sabe? Sim. Mas assim, eu sou muito, muito feliz e agradecida porque tive pessoas que me estenderam a mão, que confiaram em mim, me deram essa oportunidade, sabe? Mas uma coisa bem bacana de mencionar é o seguinte: Deus recompensa os ousados. É verdade. É aquela coisa assim, ó, Davi chega lá, o gigante está 40 dias desafiando o exército, diz, ó, ele não perguntou quem é o gigante, ele falou assim, ó, o que o rei vai dar para quem matar esse cara aí? Aí o irmão dele olha para dizer, ó, cala a boca, vai cuidar daquelas ovelhas, com quem tu deixou aquelas ovelhas lá no deserto, aquelas poucas ovelhas. Então assim, a ousadia de dizer assim, essa vaga é minha. E eu acho isso tão... Não aceitar um não, né? Eu acho isso tão vou pra casa, impressionante, porque eu é quero. isso que muda o jogo, o cara olhar, porque não tem muitas pessoas assim. Não. A maioria vem com aquela coisa assim de coitadinho, por favor, E assim, ó, não o sei que aí no caso aquilo ali foi crucial, eu acho, pra minha história. Sim. Entende? Aquele momento ali, tipo, onde a minha família, que em tese era pra quem deveria me Apoiar. apoiar, eles olharam pra mim, Não assoaram, acreditaram. disseram, tu não vai conseguir. E eu falei, não, mas eu vou tentar. E aí eu consegui, e aí aquilo ali mudou toda a minha história. Que Né? O legal. jeito que você era vista pelas pessoas, E né? tipo assim, até hoje, assim, sabe? Eu vejo um desafio, eu vejo um problema, não é que eu não tenha medo, sim, eu tenho, só que... A birra é tanta, Entendeu? né? Tipo assim, ó, Já veio superando tanto. eu sei que é possível, Aham. entende? Eu sei que é possível, eu posso. Mas nesse período que tu trabalhou E no aí? banco, o Robson pediu algum empréstimo, alguma coisa assim? Não era Robson? Eu sou péssimo Quem com era o nome, Robson? tá? Quem era o Quem é Anderson? Robson? Tu já foi Irmão. Grace, né? O Anderson, Anderson. olha aí, ó. Não, depois eles ficaram felizes, né? Assim, tudo tranquilo, assim, né? Negado o Mas- empréstimo, negado. Eu tinha... Se aparecer algum Anderson aí, cancela. Não deixa eu entrar. Bloqueado, cancelado. A Karen me conta corrente. Negado. Não dá. Ele não vai pagar, pode nem esquece. Esse cara não é bom. Mas beleza. E Foi aí a massa, vida foi deu massa. um salto, você foi para os seguros, gostou desse trabalho também? Deve ter gostado, porque você Sim. até Até hoje, você é né? uma corretora. Porque o seguro é uma profissão de doido, né? É? Ou tu ama ou tu odeia. Ah. E aí eu me Amor. apaixonei. Vem, Tu é doido, então. beleza. Vende um seguro para Camila aqui agora. Não. Vai, Nós Camila. estamos aqui falando da vida de ele. Nada de seguro, Nada né? de seguro. Ué, o seguro não faz parte do... Vamos aproveitar o gancho da vida de Amy, porque a gente quer saber polêmica de pessoas de Instagram e tudo mais, né? Ah, também tem muita coisa meu aqui pra gente Deus. conversar. Né? Ela não quis vender o seguro, mas perdeu a chance Vamos que eu ia aproveitar comprar. o Eu gancho. ia comprar. Nos bastidores compram, né? Mas, Ah. assim, ó, ok, a vida seguiu, deu esse salto, você decidiu mudar o teu Instagram, o teu perfil e tal. Cara, todo projeto novo, ele só é validado quando outras pessoas começam a acreditar também. Porque até você dizer assim como a gente aqui no podcast, Sim. vamos montar o nosso podcast? Vamos, até chegar o primeiro e gravar com você, aquilo tudo é um sonho. É um bebê. Até você ideia. colocar a TV, colocar todos os Aham. equipamentos, né? Então tudo isso é um sonho. Mas depois que você faz o primeiro, e aí vem mais pessoas e vem, né? Como que foi isso pra você? Tipo assim, não, eu quero ir pra essa área. Quem foram os primeiros parceiros? Aquelas pessoas que olharam e disseram, eu acho que eu vou linkar minha marca com essa moça aí. Quem foi? E agora? Assim, ó, a parceria, tipo, primeiro, assim, é a... Vamos falar em dinheiro. Pode falar. Aquele que entrou assim, disse, O "Pá, dinheiro. Pagando, aham. Como que eu ia esquecer? Um dia me chamaram, lá no direct, uma pessoa me chamando, perguntando quais eram os meus valores, não sei o que, e eu disse, isso aqui é fraude, não Fake. pode ser fake. É fake. querendo me dar dinheiro? Não dá. Pode, não pode. Não posso Aí ganhar sabe quando dinheiro tu aqui. responde uma pergunta achando que é mentira, responde outra achando que é mentira, e eu, Só testando, e eu né? não tava acreditando que aquilo ali era real. Era uma campanha da Fisiotom, que é daquele laboratório AASHE, ou Axé, não sei como Aham, pronuncia, sim, sabe? aham. Que eles estavam fazendo uma campanha regional de cada região do país, e aqui no sul, aqui em Santa Catarina, eles tinham gostado do meu perfil e eles queriam saber o meu preço, quanto que eu cobrava, então eu disse, não pode. Cara, como é que eles me acharam? Quem eu sou? Assim, sim, né? aham. Sou ninguém, como isso? E aí eu fui, fiz a entrevista no... Chamada, por chamada? Vídeo chamada. Pesa, não, isso aqui só pode ser fraude.
Cláudia, mentira. Até lá. Gente, até eu receber, eu achei que era mentira. Não, esse dia não é de verdade. Isso aqui é Sabe? Não era muito, mas tipo assim, ó, por ser uma marca, né? conhecida, Nossa, um internacional. laboratório. Aham. E aí, ser essa empresa, tipo assim, que me chamaram. E assim, ó, eles me notaram, sabe? Não foi pedir nada. É, eu achei que, Aham. sabe? Mas que legal. E deu certo, aí eu fiz os stories, fiz tudo, fiz a postagem. Aí a postagem da foto que eles escolheram pra... Um sarro, tá? Que eles escolheram pra fazer a propaganda, uma moça de Florianópolis começou a comentar. Vocês não têm vergonha de pegar foto alheia pra fazer propaganda? Meu Deus, aí acho que as pessoas, amigos e conhecidos dela, começaram a comentar também. Eu disse, meu Deus, mas sou eu na foto. Sou eu, sabe? E ela dizia que era ela. Mentira. Eu tive que provar pra ela que eu era eu. Que a foto era minha. Polêmica. Foi nesse post que eu Foi? ganhei o dinheirinho. Aham. Meu Deus, a mulher achou que você tava colocando Eles foto dela. acharam, ela se achou tão parecida com a foto que ela achou que aquela foto ali tinha sido Manipulada, isso, tirado. tipo, tinha sido tratado no sim. Photoshop, mas que era ela. Meu Deus do céu. Aí eu falei, olha, tu vai me desculpar, mas sou eu tenho várias fotos nesse dia, inclusive a minha filha agora, ela era perto do meu aniversário, aí minha filha tinha usado a foto pra fazer a homenagem ali do meu aniversário, sabe? Eu falei, olha, né, aí mandei... Não sei nem o que te dizer, né, meu? Mandei as fotos pra ela e tal. Ela custou acreditar que era eu e não era ela. Tu sabe que eu passei por isso também. Várias vezes já fui visto em vários lugares por aí que não era eu. Aham. É verdade. Não, tem uma situação, ó, eu vou contar assim. Tá cancelado. Eu devo ter um rosto muito comum, porque é sério, eu chego em algum lugar, É que a barba confunde eu muito, acho né? que é E se isso. tu tiver de óculos, então, aí as pessoas não tem como... Não, né? cara, eu tive, ó, pra vocês, só pra você ter uma noção do que me aconteceu já, real isso aqui, tá? Eu tô lá, assim, eu tinha adolescente, né, morava em Brasília, aí eu tô lá no parque aquático, né, a minha escola foi de excursão pro parque aquático, e de repente tinha outras escolas lá também. Aí uma menina não parava de olhar pra mim, né? Mas não era aquele olhar assim, tô interessado. Ela tava me olhando o tempo todo. Eu comecei a ficar meio, sai fora, né? O que tá acontecendo, né? Que eu tenho. O que aconteceu, né? E aí, eu ia num toboágua, ela ia também. Eu ia no outro, ela tava atrás de mim. E aí eu disse, Psicopata, sai fora. essa menina não sai do meu pé, né? E aí eu disse, pô, já que ela tá olhando tanto, eu vou revidar o olhar, né? Vou olhar pra ela, né, também. Aí eu bati o olhar e fixei o olho nela, né? E ela me olhou assim, abriu um sorrisão e veio, Rodrigo! Ai, meu Deus do céu! Ai, tadinha. Eu acho que ela tava pensando, o Rodrigo não tá me reconhecendo, né? Nada. Rodrigo e tal. Não sou. Quer ver Douglas? O quanto eu já fui chamado de Douglas Gustavo por aí. Lima. Não, esse daí isso quando o Gustavo Lima não era bombado. Quando né? era Isso, magro. quando Não, quando agora era que tá bombado, magrelo. tá mais parecido ainda. Mais parecido, é verdade. E aí, superada essa polêmica, como é que foi? Os outros patrocinadores? Recebeu o primeiro dinheiro, acreditou que agora poderia Eu falei, levar como profissão. Não, Não? eu ainda não, sabe? Não leva como profissão, é mais hobby, né? Tu faz porque gosta da interação, né? Gosto, mas eu gosto do dinheiro também. Aliás, né, se você quiser me contratar, Com provadores, certeza. publicidade, gente, estou aberta. Inclusive, Estou aberta. antes de vir aqui, tava fazendo provador. Tava. Eu vi. Porque aí agora sim, falei, não, vou me dedicar mais, né? E aí agora, na verdade, assim, de dezembro pra cá é que eu comecei a ter, assim, esse olhar mais, digamos, a querer monetizar as minhas... Mais técnico. Que legal. As minhas publicações, assim, sabe? Mas é assim mesmo. Aí eu fiquei muito feliz quando o Comprão me chamou pra fazer ali a legal. cobertura da divulgação. Aí, inclusive, eu tenho uma outra visita pra fazer lá. Aí eu já fiquei bem feliz, assim, eu digo, pô, que legal, né? Um grupo grande. Né? Sim. E essas parcerias, elas ocorrem assim muito pontualmente ou elas têm umas Tem umas que é sequências? contrato, né? Tipo, 1 ano, 3 meses. Mas do Comprão foram 2 visitas. E o Mas eu já Comprão fiquei que te notou. super feliz. Isso, eles que mandaram. Aham. Mas, por exemplo, eu tenho a Canaveral, que tá comigo há mais de 1 ano. E assim, E, inclusive, conhecemos As a minhas- Canaveral por causa de você. as minhas Aí, seguidoras, ó. tipo, são assíduas, E ela sabe? disse que não é influencer também. Ó, tá É, vendo? Já aí pensou em tem, duas tem coisas. muito, a JJ Distribuidora de Água tá comigo também há mais de 1 ano. Aí eu tenho
o pet shop, que eu sempre fui cliente, e aí como eu comecei a indicar, começou muita gente lá, aí volta e meia eu ganho umas coisas, assim. Quem é esse pet shop? Pet Shop Nemo é onde a Palhaça e o Inácio vão. A palhaça. Palhaça, na verdade o nome dela é Branca de Neve. Mas a gente Mais chama conhecida como de Neve ou Palhaça. A gente tem dois Depende pontos, do meu, ó. depende do meu humor, ela muda de nome. Quando a gente chama de Branca de Neve, ela entende que tá brava. Aí Branca de ferrou. Neve. Aí já era, o negócio... Palhaça pra ela é carinho. Ai, minha mãe tá feliz. Palhaça. Cara, é legal falar isso aqui porque o sonho, né, que a gente tem de fazer as coisas acontecerem e tal, e eu vi o quanto você ficou feliz quando o Comprão ali... Fiquei. Você disse, nossa, o pessoal assim e tal. E pra nós, assim, que a gente empreende, que a gente também tem alguns sonhos, né, a gente fez um reality show, a gente faz e tal... Quando a gente começa a realizar essas coisas, é tão gratificante quando vem o reconhecimento, né? Principalmente dos patrocinadores. E eu queria dizer uma coisa, você que é patrocinador da Emily, deu certo, olha aí, ó. Ela tá defendendo vocês aí, tá falando de vocês, tá falando das marcas. E pode ter certeza, Emily, assim, ó, não só eu e a Camila, que a gente presta muita atenção nas tuas dicas, justamente porque você é família. Então, família, quem tem família, quem tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos... Você tem necessidades de uma família grande, certo? E você ainda tem cachorro também, que é o nosso caso. Então, aquilo que funciona para você, muito possivelmente vai funcionar para muita gente. Então, a gente acompanha bastante os teus stories lá, o que você posta. E pode ter certeza, cara, você tem uma influência maior do que você imagina, eu acho. Funciona bastante. Agora eu tô igual um baiacu. Toda inchadinha, toda inflada. Funciona sim. Mas diz aí, dentro desses patrocínios aí que aconteceram, né? Qual foi, assim, o mais difícil? O que você teve que fazer uma coisa mais desafiadora, assim? Olha, até hoje, assim, ó, tem um que eu fiz que eu acho que não deu resultado, assim, eu tenho nítido pra mim que a pessoa me pagou, mas que ela não teve o resultado que ela desejava, assim, sabe? Talvez ela tenha um resultado, mas eu acho que não era o meu público. Sim. Que era, sabe essas empresas que adiantam o FGTS? Sim. Ela fechou comigo um mês inteiro, eu dei o meu preço, ela não regurgitou, ela pagou, sabe? Fez o Pix lá, R$1.400. Eu fiquei feliz da vida. Tipo, eu me dediquei, fiz todas as postagens, tipo, geralmente são 4 telas, né, de 4 a 6 telas, e o meu acaba sendo sempre muita tela, porque eu falo devagar, e eu gosto de dar bastante informação, sabe? Não é engessado, né? Não. Deixa fluir. Isso, Mas então o Media fica Kit sempre... é teu? Eu tipo não assim, tenho Media Kit, tá? Não, mas eu digo assim, é você que faz a proposta ou eles já trazem a proposta pra você? Não, eles falam, né, às vezes, o que eles gostariam, eu quero uma postagem semanal, tem empresas que já sabem o que eles querem, e tem umas que nunca fizeram, aí não sabe, assim, aí eu tenho lá o meu textinho, porque nem Media Kit eu tenho ainda, tá? Olha aí, ó. Não Olha aí, ó. Você pode conversar com a gente depois nos bastidores, que a gente é especialista nisso. Ai, meu Deus! Aí vou ganhar um Media Kit! Vai ganhar! Eu queria, já que a gente tá falando de patrocinador, eu queria agradecer, né? A gente acabou de realizar a 2ª temporada do reality show Mini Chef. Queria agradecer muito o pessoal do Giasse, que acreditou na gente. Eu queria agradecer o pessoal do GNC Cinemas. Giasse Minor. Eles são maravilhosos. Baita parceiro, tá? O Giasse e o Odair, um abração pra você, cara. E pessoal do GNC, a gente fez a nossa premiere no cinema em Balneário Camboriú. Quérrimos. A gente chegou nojento esse ano. Ganhamos combo de pipoca a rodo, assim, ó. Foi maravilhoso. A gente estreou numa sala do cinema, o primeiro episódio desse ano. E também o Machadinho Termas Resort. Isso. Né? Lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul. Sem contar que na primeira temporada a gente teve o Bistec, a gente teve... Então, devido a todos esses patrocínios, Emily, pode falar? Tem como. Então, por favor, ao vivo aqui agora, já, dali. Gente, bastidores. Isso aqui não é fake, tá? Se chama Vida de Emily. Como Vida de Emily. Ela tá recebendo ligações Já aproveita aqui, o tempo que ela tá ali, ó, vendo as mensagens, segue ela lá no Instagram, @Vida de Emily. Mas vai pegar eles, tá? Fica tranquila. Tá vendo? Ó, a rede de apoio. Meu Deus. Agora eu vou gravar vou mandar um áudio. Ô pai, liga pro Rogério que ele tá me ligando e diz que tu vai passar lá pra pegar ele também. Porque eu tô no meio do podcast, inclusive nós estamos gravando.
Gravei o teu áudio. Mas o Rogério vai pra onde? Pra academia agora? Não, o Rogério vai ficar em casa junto com as crianças. Nada o de academia Lucas pra ele levou hoje. a chave da casa, então eles vão conseguir entrar em casa. Tá Agora já organizando manda- tudo. Diz pro teu pai mandar Tem um que ser áudio tudo aí assim. dando um oi pra galera do podcast Tudo aí, ó. pensado. Meu pai é meu lindo. É a rede de apoio, galera. Isso aí. Funcionou. Ai, que legal. Então, assim, ó, pô, muito legal essa relação. Você tá né? vendo que tem que ter essa dinâmica toda? Sim. Tipo, busca as crianças, mas tipo, meio-dia eu já tive que lembrar de falar pra eles levarem a chave de casa. A mente não porque, descansa nunca, né? Entendeu? É tipo tudo um... Aham, um ecossistema que você tem que dar conta. E tá dando conta. Tá indo, né? Tranquilo. Às vezes eu caio e levanto e é tonta. Mas a gente tava falando sobre isso, Emily, e eu acho que é legal falar o seguinte, ó. Geralmente pessoas extraordinárias são pessoas que estão fazendo grandes coisas e eles estão fazendo a diferença e eles se sentem muito insuficientes, quando na verdade aquilo que eles estão fazendo é extraordinário. E aí eu falo isso porque muitas vezes, né, eu e a Camila, a gente realiza projetos grandes também. Sim. E a gente é taxado de louco, né? E a gente acaba colecionando algumas pessoas até que torcem contra, sabe? Mas quando você para comparar assim a tua vida, aquilo que você tem que dar conta, é muita coisa, entendeu? Não queria fazer você chorar não, tá? Mas assim, o que eu tô dizendo é o seguinte, o que você faz é extraordinário. Você trabalhar na internet, você cuidar da tua família, cuidar do teu esposo agora também, manter o teu casamento funcionando, tudo, isso é extraordinário. Então, assim, sentir, né, que está fazendo menos, revela o quanto você se cobra e não, de fato, o que está acontecendo na tua vida. Era isso, só queria dividir isso contigo. Ganhei uma influência aqui do meu lado. Acho que eu vou até te defender. Não! Deixa eu falar umas coisas bonitas aqui também. Ô, Emily, assim Que legal. Mas legal. Vamos continuar aqui, ó. A gente até saiu da pauta, né, cara? Tá Ô, vendo? Emily, você teve alguma polêmica assim, tipo, pessoas que querem me contratar e não é do jeito que eu quero. Se é pra falar de polêmica, a gente Eu precisa quero falar polêmica. de haters. Haters também. Haters na polêmica. Uxi. Oxi. Vai tocar nesse assunto, nego. Tem que tocar, porque a gente precisa mostrar pros haters que a gente não tá nem aí. Assim, ó, tem uma dancinha que eu fiz com o Rogério que teve muito comentário negativo, sabe? Sério? Porque no começo, como ele perdeu a vista esquerda, essa vista ela é um pouco pra fora, né? Só que quanto mais, se a gente puxar lá nos vídeos antigos, quanto mais recente ali do acidente, ela era mais pra fora. Sim. E um olho assim mais, assim... Saltado, em isso. evidência. E aí teve um que eu fiz, que é bem engraçado, é uma dancinha lá que pode olhar, desejar, sabe? E aí então, as pessoas comentavam, pode pegar pra ti, pra onde que ele tá olhando? Ele tá olhando um olho não sei aonde, o outro não sei aonde, ficaram, sabe? Nessa maldade. Nessa maldade, tipo assim, falando, xingando, dizendo que era feio, pode pegar pra ti mesmo, ninguém quer. E assim... E eu demorei uns dias pra ver, sabe? Isso. Quando eu vi, nossa, eu fiquei muito sentida, assim. E aí eu fico ruim, assim, uns 3, 4 dias, eu não consigo, aquilo não sai da minha cabeça. Sério? Sabe? Só que, qual é a minha atitude, assim, sabe? Até com os outros comentários, assim, negativos de outros posts, assim. A maioria das vezes eu ignoro, eu nem bloqueio, sabe? Eu ignoro. Aí tem uns que eu respondo assim, educadamente, assim, me fazendo de desentendida. Não entendi que você tá sendo... chato, grosseiro. Sabe, inconveniente. Às vezes coloco assim um pouquinho de sarcasmo na resposta, sabe? E tento assim, eu me abalo, fico ali os meus 3 dias remoendo aquilo assim, até eu processar aquilo dentro de mim, sabe? Mas eu prefiro assim não expandir a raiva. Não ficar brigando, sabe? Caramba. Tem que ter sangue de barata. A gente tá falando dos haters, porque assim, já me dá ódio só de pensar. Eu já fui um hater. Mentira. Sim. Sério? Ui, que insuportável. Eu era um hater. E eu vou... Música triste aí pra essa revelação. Hater de quem tu foi? Eu era hater de todo mundo, porque na internet, no começo... Que sarna, né? No começo não tinha essa noção de que você pode ver um post que não gostou e não comentar.
Tu achava que tinha que comentar. Eu achava assim, se tá aparecendo Não pra gostei. mim, eu tenho que ir lá falar. Emily, corta a relação já, tá cancelado de novo. Ex-hater, tá? Tu amadureceu. Então, assim, quando vai muito contra aquilo que eu acredito, que ofende muito, eu só bloqueio, ou eu paro de seguir, ou, né? E eu comecei a fazer. Mas eu acho que tem pessoas, no meu caso, não tô me defendendo não, mas no meu caso, era por falta de entendimento. Quer ver se a briga viesse pro lado religioso, alguma coisa errada, eu ia lá colocar... Assim, ó, não pesquisem meus posts antigos, tá? Eu tenho que excluir o Facebook, não, perdi o acesso ao Facebook, tem que entrar lá e excluir. Mas eu era o rei... Não pesquisem Pablo Ricardo Paixão. Não pesquisem. Principalmente se for no ano de tal, tá? Mas é que assim, eu era o campeão de entrar no post alheio e estragar o post e o pessoal ter que deletar. E eu contava isso como uma grande vitória. Tipo assim, não, eu consegui que aquela pessoa... Tal. E na verdade, quando você vai amadurecendo, você vai dizer, cara, você colecionou ódio. A pessoa está dizendo assim, meu Deus, quem é esse babaca que entrou aqui, tá comentando as minhas coisas, entendeu? E eu acho que muitas vezes essas pessoas têm a chance de se redimir também, se eles virem, né? Um ex-hater falando, tá, gente? Mas assim, é questão de amadurecimento mesmo. Eu recebi alguns haters há pouco tempo, né, gente, né, com o perfil da escola. Sério? A gente postou o vídeo do Luciano Hang, que a gente montou Tô ali nem no sabendo. Nossa senhora, como a gente recebeu alguns comentários não muito agradáveis. Haters não, petistas. Talvez. Gente, assim, ó, não tenho nada contra o PT, né? Mas o Luciano fez uma provocação, né? O Luciano fez uma provocação. Eu tô mentindo, eu tenho tudo contra o PT. Mas enfim, ele, na verdade, ele fez uma provocação. Ele disse, não usem drogas. Como é que foi? 3 conselhos. 3 conselhos pros jovens. Não usem drogas. Ai, Obedeça o pai e a mãe, não usem drogas e nunca votem no PT. Que é a mesma coisa que usar droga. Aí ele fez essa provocação, a gente nem sabia o que ele ia dizer, né? Entendi. A gente só ligou o celular, porque a gente estava em Brusque, ele estava ali, e disse, vou tirar uma fotinho com ele aqui e tal. E aí ele pegou e começou a falar, e tanto é que a gente deu risada ali, foi espontâneo, né? E óbvio, né, gente, e aí falando sobre isso, para isso não polemizar tanto, eu acredito, nem é nosso tema aqui entrar na política, mas já que acabamos falando, eu acredito que as pessoas querem o melhor. Eu penso assim, tanto quem vota para o lado A quanto para o lado B, eu acredito que as pessoas querem o melhor para o país. Se eu não achar dessa forma, aí você desacredita do ser humano. Sim. Então, eu já fui muito de brigar por política, hoje eu respeito. Sim. A minha opinião não vai mudar, do fulano não vai mudar, pronto, e a vida segue. E esse é o gostoso do jogo, né? Imagina eu acho que todo nunca mundo ninguém, pensasse, as pessoas nunca vão entrar num consenso comum, né? Sempre vai ter... mas eu não Até estou em porque, cima do assim, muro. às vezes o que é melhor pra mim não é melhor pra ti. Isso né? mesmo. Isso mesmo. O que é bonito pra mim não é pra ti, e então, pronto, final, né? e é isso. A gente tem que aprender a respeitar. E esse, assim, ó, falando sobre isso, né, eu acho que esse é um dos assuntos que mais gera hater assim, na internet. Né? Você se posiciona, e a gente experimentou isso só com o Luciano, né? Eu, no meu Instagram, eu fujo de todos esses assuntos polêmicos. Mas às vezes não tem necessidade, Sabe? né? Não é o teu assunto, não é o que... E não vai mudar nada, né? Não vai mudar nada pra ninguém. Então aí eu, sabe, esses assuntos assim, eu prefiro nem... Não é o que tu quer mostrar, né? Prefiro nem comentar. Mas, ó, não me classifiquem como isentão, eu tenho lado. Se quiserem saber, me procurem que eu... Ai. Mas vamos dar sequência aqui, Emily. Deixa eu te falar, beleza. Como você combate os haters? O que você faz? Você só ignora. Você é daquele tipo assim, fale bem ou fale mal, mas fale de mim? Ou não falem de mim? Não, eu ignoro o real, tá? Porque se eles me xingam lá nos comentários, assim, às vezes eu nem vê vejo. mais direito. E como é que tá esse placar aí? Tem mais... Não, muito mais, infinitamente coisas mais gente do bem Aham. do que é um outro, legal. assim, nem se cria, né? Sabe? Aquele Alguém jeito feliz lá bem que não peixeiro tem de nada. falar, não, esse nem se cria. Nem joga o holofote em cima, deixa passar. Deixa pra lá. Tudo que eles querem é holofote, né? Se ele tá feliz, tá bom. Acho que não tá, né? Que diz que gente feliz não incomoda. Não né? incomoda Enche o os saco, outros, né? Então... Não, mas é que a alegria do hater é Tipo, tá bom, deixa ele ser feliz.
feliz. E polêmica com alguma empresa que quis te patrocinar? Não, eu fico pé da vida, já que é pra falar, eu vou falar Fala, mesmo. desabafa. Eu fico triste, real, oficial, quando eu sou igual criança. Se tu prometer, falou, tem que cumprir. Eu espero aquilo. Se a pessoa fala, eu espero. Então, assim, se fala que vão me mandar algum recebido, alguma coisa, eu fico esperando. Eu não esqueço, tá? Eu não esqueço. Eu fico esperando. E tá tudo na minha caderneta. Tá tudo anotado. O caderno Falou de e Emily. não, sabe? Não mandou. Eu fico E pé tu da coloca vida. não só que ela vai mandar, mas se não mandou também tu escreve. Não mandou. Não, eu penso, vai ter volta. Ela vai me procurar, sabe? Deixa Não, o eu fico futuro. chateada mesmo, porque assim, ó, a maioria, tem muitas pessoas, muitas empresas que eles querem o teu resultado, Teu público, no caso. teu público, né? E, porque fulano falou, eu mandei tal coisa pra Emily, nossa, eu ganhei 70 seguidores. Eu vou contar uma história. Aí, eles ganham muitos seguidores. Aí, isso vão falando, né? Um vai falando pro outro, um vai falando pro outro. Aí, eles querem mandar lá o presente deles pra eu fazer trocentas mil telas e não cobrar nada. E aí, quando eu falo assim, olha, eu recebo, tranquilo, mas eu vou te passar os meus valores. Aí a pessoa simplesmente fica aquele barulhinho do grilo, né? Grilo. Ninguém fala nada. Não retorna, Não, sabe? sim, não fala assim, nada. olha, eu não tenho esse valor agora, mas quem sabe futuramente. Ou será que tu não poderias fazer, Nem negociar, Mas, né? Emily, Não, será que não não tem dá pra tu negócio. baixar de 10 mil pra 7 mil pro pessoal começar a investir? Não dá. Não dá. Não dá. Se eu baixar, não ganho nada. Teve um caso que eu fiz uma compra na loja e eu postei a compra. E aí, junto da compra, eles me mandaram um recebido. E aí eu postei também o recebido. E aí, daqui a pouco, a pessoa falou assim, nossa, Emily, em 30 minutos eu ganhei quase 100 seguidores. 30 minutos, 100 Legal. seguidores. É muita coisa. Quando será que a gente vai bater só com a Emily Eu vindo aqui? espero que também é mais ou menos esse número. Tomara, né? Aí eu falei, tu vê, isso eles ainda não acreditam no meu Potencial. no meu teu potencial. Eu disse assim, e quando é pra pagar, não querem pagar. Falei assim, né? trabalho. Já deixou o recado dado. Pro bom entendedor, meia palavra basta, né? E aí, dito e feito, assim, ela teve vendeu bem, assim, teve esse resultado de seguidores, mas até hoje ela não voltou a me procurar, tipo, pra pagar, Perdeu. pagar o meu valor, Perdeu. essas coisas Tem assim, gente que não sabe? enxerga ainda como profissão, não Isso. entende que a pessoa tá fazendo um trabalho Essas com pessoas, aquilo, na verdade, né? elas ficaram ultrapassadas, né? Ficaram. Porque o mercado, ele tá tão rápido, ele tá evoluindo tão rápido, que hoje tá funcionando assim, mas amanhã já é outra coisa. Outra coisa. E você perdeu de contar com uma influencer, se você tivesse publicando, divulgando, patrocinando a Emily, muito possivelmente nós estaríamos falando de você aqui agora. É verdade. Olha aí. Verdade. Não cita Não é? nomes, não cita nomes. Não Vamos vou deixar abaixo. comprometer. Mas, ok. Emily, eu vou te falar uma coisa, assim, esse foi o primeiro podcast que a gente está fazendo. Tenho certeza que assuntos a gente vai ter para falar mais 2, 3, 4, Eu 5. quase não falo. Imagina, tua história é fantástica. É. Queria dizer assim, desejar muito sucesso para você mesmo, Obrigada. porque o teu trabalho ele é fantástico, ele é divertido, ele é. Eu vejo ali que você não tem medo de falar da tua vida, assim, de desabafar com teus seguidores. Mostrar as minhas fragilidades, Exato. né? Eu acho que, na verdade, é o que me une aos meus seguidores, ali é o elo, né? Mostrar Ver que que- você é real. Isso. Cria uma conexão muito grande com os E seguidores. se você não segue a Emily ainda, corre lá e você vai ter noção exata daquilo que a gente está falando aqui. Prazer te entrevistar, te receber aqui hoje. Pode O falar prazer o que você foi quiser. meu, eu fiquei assim, muito feliz, fiquei bem surpresa. Disse, meu Deus, mas o que eu vou falar? Né? O que eu vou falar? Minha vida não tem nada demais. Nada Como de não? mais, O meu Besc, você trabalhou no Besc. É a caçula que virou protagonista da família, olha aí. Isso daria uma novela, hein? Vamos vender esse roteiro pra Netflix. Netflix, a Emily tá aí, ó. Disponível. Eu Disponível. fiquei muito
muito honrada, assim, fiquei bem, assim, curiosa pra saber como que seria e tal. E Foi um agora prazer. eu vou contar os dias pra ver quando que esse podcast vai ao ar, né? Semana que vem tá no ar. Tá no ar. Porque aí eu vou querer assistir 1000 vezes. Ai, gente, Emily, foi um prazer enorme, porque assistia só nas telinhas ela, né? Sempre comentava com o Pablo sobre a Emily, então... E a gente tá prazer terminando, enorme. gente, por um motivo só. Pra que ela possa Horário. vir mais ter vezes mais aqui, assunto. entendeu? A gente vai fazer um podcast aí de 3 horas com a Emily, é frouxo, Aham. né? É fácil. Então, Emily, mais uma vez, obrigado por ter Obrigada. aceitado o nosso convite. Né? Obrigada eu. Desejo muito sucesso aí na tua caminhada. E conte sempre com o nosso espaço aqui também. Vai Com ser certeza. muito legal receber você Com aqui. certeza. E o Media Kit. O Media O Media Kit vai E rolar. mais, no próximo podcast que a Emily estiver aqui, nós vamos trazer os nossos cachorros. Isso Aí aí. vocês vão conhecer Meu Deus. A A palhaça. Palhaça e o Inácio. Olha aí. E o Binho E a Chloe. e a Chloe. Pronto, vamos fazer festa. Oi. Aí, É isso aí, junto com a pessoal. parceira do Pet Shop Nemo. Pet Nemo. Shop, isso, Pet Shop Nemo. Eu nem sei porque a gente tá divulgando tanto Pet Shop Nemo. Qual é o nome? Nemo. Nemo. O que vocês vão? O Qual Pet é? Shop Nemo. Não. Nenhum, falam? nosso é raiz. É, o que a gente vai é Ah, o Pet porque Shop eles Nemo. têm pelo baixo, né? É isso. É Não, que mas os a meus partir são de peludos, agora, é obrigado a eu tô ir. falando muito Nemo, que é pra ver se eu sensibilizo. Claro! É. Pet Shop Nemo, 3 lojas em Itajaí, Olha aí, ó. tá? Tudo que vocês quiserem para os pets. Que Cachorro, gato, papagaio, periquito, Pulga. roedores. Tem serviço de veterinário, leve e traz. É. E assim, os meus cachorros vão esperar eles no portão. Ah. O que, que isso significa? Que eu Que tenho eles que ter são amor, muito carinho. bem tratados. Ai, É. olha aí, então vamos fazer um batido. Olha aqui, ó, que legal, hein? Vamos valorizar. Depois porque vamos deixar ali a esses chave caras- Pix pro Pet Shop Nemo. Exatamente isso. Vamos aparecer. Emily, você levaria os teus cachorros em algum outro lugar que não fosse no Pet Shop Nemo? Nunca, jamais. Muito Jamais, bom. jamais. 3 lojas. Ninguém me procura porque já sabe do meu laço com o Pet Shop Nemo. E são 3 lojas. Qual é a melhor? Que os meus cachorros vão, é na Rua Indaial. Na Rua Indaial. Aqui do ladinho, Do olha. ladinho de casa. Ladinho, aqui, ó. ladinho. Que legal. Mas eles têm uma loja fenomenal em frente ali o Bistec. Mal. Pensa numa loja linda, completa. E a terceira fica onde? A terceira fica no bairro Fazenda. No bairro Fazenda. É tudo aqui. Então os caras estão dominando o mercado. Então, são Perfeito. referência. Então, Então fechou. Pet Shop Nemo aí, ó. Tá valendo a pena. Recebido pros pugs, shampoozinho, uma coisinha. Né? Um agrado, um agrado. Gente, obrigado por Obrigada. assistirem mais um podcast. Beijão. E a gente se vê em breve. Beijo.